A paz de nosso Pai, Yahweh, e a graça que é o seu santo e amado Filho, Yahushua, esteja hoje e sempre nos nossos corações. Amados irmãos, hoje, mais uma vez, sábado, 26 de junho, nos encontramos aqui na presença do nosso Pai para fazer a sua santa vontade naquilo que Ele requer de cada um de nós. Seja muito bem-vindo ao canal Atalaia de Yahweh Oficial. Queria pedir aos irmãos que faça o necessário que todo canal pede. Se inscrever, compartilhar, deixar o seu like. Se sentir também da parte do nosso Pai de comentar, faça o seu comentário também. Deus me dando força por responder a todos, né? Pois sim, irmãos, hoje meu Pai tem me revelado uns 2 versículos aqui em São Mateus 27, no capítulo 27, dos versos 50 e 51. Vamos iniciar então por essa leitura. E Jesus, como os irmãos têm a Bíblia escrito Jesus, mas sabendo que o nome em hebraico é Yahushua, o Messias, e o título Deus que eles usam o nome do nosso Pai, Yahweh. Mas, para vocês entenderem, fica assim então, né? Vamos ler então com a ajuda do nosso Pai. E Yahushua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Só até aqui. Meus irmãos, nestes versículos que nós lemos, ainda mais no 51, fala uma coisa muito importante que nós precisamos compreender do que aconteceu, porque eu não preciso ler todo esse capítulo, sendo que todos nós já conhecemos o que nele está escrito, mas tem ponto que nós precisamos de dar mais atenção e meditar um pouco. Então vamos meditar no 51. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Meus irmãos, para nós compreender o que aconteceu ali naquele dia, se você ler tudo essa parte, desde a parte que diz a crucificação até aqui onde nós lemos, você vai ver que o Criador enviou o seu santo e amado Filho, que veio essa baixa terra, e chegou aqui tudo quanto ele tinha mandado, tudo quanto ele tinha ensinado pela sua palavra, eles transgrediram,
fizeram errado. Botaram as palavras do nosso Criador, da sua santa lei, à parte e começaram a colocar os mandamentos e os ensinamentos deles, doutrinas e preceitos de homens. E nós, como servo do nosso Pai, devemos seguir as palavras dele e não a desses sacerdotes que tem por aí. Assim como naquele dia em que ele enviou seu filho, ele nasceu, e no tempo do seu ministério, ele foi de encontro com esses homens que estavam ali no templo e que se diziam sacerdotes do nosso Pai, Yahweh, mas na verdade já não cumpriam mais a vontade do nosso Pai. Porque é muito simples, irmãos. Se alguém disser que não, eles cumpriam, e como é que eles não conheceram o Filho do nosso Pai? A graça que era o Filho, que o Pai nos enviou para nos trazer salvação. Então, eles não o conheceram, e nem ele os conheceu como se fossem servos do nosso Pai. Temos versículo que ele diz: vós servis a vosso pai o diabo. Por quê? Porque abandonaram os preceitos, os ensinamentos do nosso Pai, a sua santa palavra. Puseram à parte e começaram a colocar os ensinamentos e os mandamentos deles. E por isso ele enviou o seu filho, que bateu de frente com eles, a ponto de eles o levarem perante as leis daquele tempo, né? Como todos nós conhecemos a história. Ele foi julgado e mesmo não achando nele nenhuma culpa, eles o condenaram à morte. Pediram que soltasse Barrabás ao invés do seu santo e amado filho. E assim, irmãos, nessa parte da crucificação, quero chamar a atenção dos irmãos para esse verso 51, que diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um sinal, até as rochas se fenderam, né? Como foi lido aqui. Meus irmãos, se nós compreender unicamente a rasgada desse véu, nós não serviremos mais a homem nenhum. Porque aqueles homens fizeram daquele templo, o templo de Salomão, ali da maneira que era, e até chegar aos dias de seu filho, eles abandonaram o Criador, como já foi falado, e colocaram ali os seus preceitos, os seus ensinamentos, as coisas que ele tinha como importante. Eles debatiam com o nosso mestre: por que come os teus discípulos sem lavar a mão? Coisas sem fundamento que não tem nada a ver com o bem da nossa alma, né, irmãos? Então esses homens, com essas coisas, queriam prender o povo debaixo das suas mãos, debaixo das suas ordens, dos seus ensinamentos, ensinando doutrina e preceito de homem,
E o Pai enviou seu santo e amado Filho para cumprir ali naquele dia o que ele prometeu para Adão lá no princípio. Ele viria e morreria, e nesse dia não ia mais se fazer sacrifícios de animais e de ovelhas, porque esse sacrifício é o que valeria para a eternidade. E quando cumpriu, ele rasgou o véu do templo, que antes era o tabernáculo, né? Mas ali dentro daquele templo, o véu se rasgou de alto a baixo. E como era o templo? O templo tinha duas repartições, como se fossem dois cômodos. E no primeiro entrava o sacerdote todos os dias para fazer o serviço dele ali. Mas naquele outro cômodo, mais do fundo, só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano para fazer expiação pelos pecados, para aspergir o sangue sobre a arca do concerto, que é o trono do nosso Pai Yahweh aqui na terra. E assim, meus irmãos, esse rasgar do véu do templo de alto a baixo nos mostrou que o nosso Pai nos estava dando a liberdade de não buscar mais de sacerdotes aqui nessa terra, mas unicamente de seu santo e amado Filho. Nós temos a liberdade de entrar no Santo do Santo e falar diretamente com o nosso Pai. Mas muitos não entenderam essa parte. Por quê? Porque veio o enganador. Mas ele, o apóstolo Paulo, falou nas suas palavras assim: eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, eu temo que de alguma maneira vocês também sejam enganados e se desviem da verdade, porque ele já tinha na sua mente as obras do enganador, que ele sai a enganar. Então vamos meditar-nos. Rasgou o véu do templo. Certamente não ficou isso escrito em lugar nenhum, mas vamos dizer que eles costuraram aquele véu do templo de novo e continuou com o seu sacrifício. Mas o nosso mestre, o Messias enviado em Yahushua, ele profetizou também a destruição daquele templo, que se daria em 70 depois dele, segundo o que está escrito. E assim, meus irmãos, em 70 foi destruído o templo, e até o dia de hoje eles não mais conseguiram edificar outro, ainda que quiseram muito, mas o Pai não permitiu, porque ele está no controle, ele está no comando de todas as coisas. Certo? Os judeus não conseguiram mais levantar o seu templo. Mas outro que tinha em seu coração em prender o povo
de novo, levar o povo à presença do sacerdote de novo. Cadê a palavra, irmãos, que o apóstolo São Paulo nos falou? Estai firme na liberdade em que o Messias nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Então, irmãos, depois nasce, tomando posse do Evangelho, esse cristianismo paganizado, misturado com todo tipo de coisa horrível que o nosso Pai não aprova de maneira nenhuma. E levou o povo, mais uma vez, cativo, para dentro das denominações religiosas. Todas elas, imitação do templo de Jerusalém. Perdão. Todas elas imitando a mesma obra do começo. E nós, como dormimos e acordamos e as coisas já estavam andando, né? Quantos de nós nasceu e desde pequenos nosso pai nos ensinou, olha, ali é a casa de Deus, você tem que ir lá, porque você tem que buscar a palavra, porque lá é que Deus fala. Irmão, não é isso que as Escrituras Sagradas dizem. Nós somos o templo e a morada do Espírito. O véu do templo se rasgou de alto a baixo para nós nunca mais entrar em nenhum templo de pedra, para que nós fosse ali com a intenção de buscar o Criador de todas as coisas. Porque ele disse, quando Davi propôs no seu coração erguer um templo para o Criador, ele foi repreendido pelo profeta de Yahweh, que disse, que casa me edificareis? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Eu não habito em templo feito por mãos de homem, mas ele habita no templo feito com as suas próprias mãos. Assim como ele no princípio pôs a mão no barro, e daquele barro ele formou o homem, Adão, o nosso Pai. Esse é o templo e a morada dele. E o nosso sacerdote, que foi morto naquele dia, ressuscitou ao terceiro dia, ficou entre os irmãos por alguns tempos, assim como nós sabemos, tem até a quantidade de dias, e depois ascendeu aos céus. Ninguém subiu aos céus, senão o que de lá desceu, ele, o Filho do Criador, e Yahushua, o Messias. E ele entrou no santuário, no céu, e está à direita do nosso Pai e intercede por nós. E se eu tenho a liberdade de entrar no Santo dos Santos, dobrando o meu joelho, falando com Ele, lá no santuário celeste, por que eu deveria abandonar
essa obra, essa graça que Ele nos concedeu e voltar para os templos, para ir buscar do sacerdote, rejeitando o que o nosso Messias fez por nós, morrendo na cruz. Isso é uma ingratidão muito grande, irmãos. É uma ingratidão muito grande. É isso que acontece quando você abandona o sacrifício do nosso Messias, o enviado de nosso Pai, para pagar o preço pelos nossos pecados e nos dar a liberdade para servi-lo. E você se volta de novo para os templos e dizem que não estão na lei. Não, eu não estou na lei, eu estou na graça. Mas faz as mesmas coisas em que praticava no tempo da lei, porque foi naquele tempo que eles iam ao templo, né? Para ali adorar. E naquele caminho, quando ele encontrou aquela mulher, naquele poço, o poço de Jacó, ela diz para ele: Senhor, nós entendemos que é ali, no monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém que nós devemos de adorar. Ele falou: a mulher, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nesse monte e nem naquele templo. E você se diz crente, servo de Deus, servo de Jesus, mas não obedece o que está escrito, não guarda os mandamentos, os ensinamentos, não aceita as palavras dele. Como pode uma pessoa que rejeita o sacrifício do nosso Messias, de morrer no duro madeiro da cruz, abrir o santo do santo para nós entrar, e você voltar e ir para um templo? Irmão, isso não tem nem palavra para dizer o quanto isso é ingrato. Mas muitos irmãos faz por não compreender. É por isso que muitas das coisas, muitos pastores, e aí com as suas teologias, com a sua sabedoria, eles pegam a Bíblia e mexe para cá e para lá e fala bonito, coloca as palavras, não é? Para quê? Para que você não conheça, a verdade. Mas aqui eu não peguei palavra para lá e para cá, eu peguei 2 versículos. E nesses 2 versículos é o que eu estou fazendo, de esclarecer este ato que aconteceu na Sagrada Escritura, e que talvez, meu irmão e minha irmã, você nunca meditou nisso. Medita nisso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando para nós a liberdade de entrar diretamente no Santo do Santo e falar com o nosso Criador, com o nosso Pai. Quantos no passado desejava entrar no Santo do Santo, nenhum podia entrar,
Só o sumo sacerdote, uma vez no ano, você tem a liberdade de aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está no céu. Ora em oculto, Ele que vê, te recompensará publicamente. Mas não, assim não quero. Eu quero ir para uma igreja bonita, cheia de irmãos, para me mostrar minhas roupas novas, os meus sapatos. Não tem graça esse negócio de entrar no quarto. Bom, você não está escolhendo bem o que você quer. Saiba de uma coisa, irmão. Saiba de uma coisa, irmã. Você está aqui somente passando por um teste. Um pequeno teste. E a sua vida aqui vai determinar de que lado você vai estar naquele dia. Você pode obedecer o Criador, abandonar este mundo e as coisas dele, as paixões deste mundo, que são muitas, não tem nem número para numerá-las. Ou você pode abandonar o Criador e ficar com as coisas deste mundo e ir para a morte eterna sem o Criador, ou você pode se pôr em obediência e ir para a vida eterna com o nosso Criador, Yahweh. E antes da vida eterna, vamos viver ainda no milênio com o nosso Rei, o Messias. E muitos trocam uma vida de 70, 75, 80, 100 que seja, porque tem uns que chegam até 100, né? Mas diz a palavra que uns, pela sua robustez, chega a 80, né? Então, meus irmãos, é muito simples as coisas do nosso Pai. Ele nos ensinou isso, ele disse, seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, irmãos, você quer ir para a eternidade com o Criador? Ou você prefere ir para a morte eterna sem o Criador, com o diabo e os seus anjos? Nós temos uma prévia, irmão, desse negócio, dessa decisão que foi feita. Nosso pai Adão, quando ele decidiu transgredir a palavra do nosso Pai, o Criador, Yahweh, para fazer a coisa do jeito que ele queria. Certamente os conselhos do Criador não eram bons o suficiente. Ele, tendo o livre-arbítrio, decidiu fazer da própria vontade dele. Mas temos exemplo, meus amados irmãos, ele se arrependeu muito de ter tomado essa decisão. Ele tirou o Criador e colocou ele, o eu, né, na frente. Nós não devemos colocar o eu. O Criador tem que estar à frente de todos nós, e nós, em obediência às suas palavras, seus ensinamentos,
Todos nós somos fracos, falhos, errantes. Mas uma vez que alguém errou, passou por ali, tem um buraco lá escuro, caiu, quebrou a perna, falou, não passa lá não, você cai e quebra a perna. Quebrei a perna lá. Vou fazer do jeito que eu quero. Passa, quebra a perna. O outro já sofreu, precisava de você também sofrer? Não. Mas é assim que nós somos, né, irmão? É assim que nós faz. Meus irmãos, medita em tudo quanto o Pai me deu nesta noite para vos falar, para que assim vocês possam compreender a vontade do nosso Criador com cada um de nós. Meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Criador, Yahweh, e seu Filho Yahushua permaneça hoje e sempre nos nossos corações. Que assim seja.